Senhor. Nós louvamos ao Senhor porque a tua palavra, ela permanece. E nós lemos a palavra e aprendemos com ela, Senhor, aprendemos com os erros dessas pessoas, Senhor. Nós aprendemos com os acertos dela. Mas, Senhor, que cada uma de nós, ó Deus, viva as suas próprias experiências. Caminhe com o Senhor, como agora de manhã eu estava lendo, estava estudando e orando ao Senhor. E o Senhor disse, naquele dia muitos vão me dizer, Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz tantas maravilhas. E eu vou olhar para elas abertamente e vou dizer, se apartem de mim, vocês que praticam iniquidade. Ah, Senhor, que a gente não se apegue, porque nós estamos orando e as pessoas têm sido curadas. Que a gente está orando e vidas têm sido restauradas, Senhor. E às vezes existe algo em nós estamos vivendo. E aí ele fala, apartai-vos de mim, trabalhadores. A palavra lá é trabalhadores, vocês que trabalham para fazer iniquidade. Senhor, que a gente consiga analisar, se analisar, olhar para dentro da gente mesmo. E que a gente venha compreender, ó Pai, que o Senhor tem nos chamado para viver em santidade, que nós não sejamos trabalhadores corruptos, desonestos, mas que nós sejamos, Senhor, trabalharemos para o reino de forma justa, de forma santa, porque o Senhor mandou essas pessoas se apartarem de Ti, porque elas praticavam iniquidade. Então, Senhor, que a gente não tenha prazer na iniquidade e no pecado, mas que a gente viva em santidade, para um dia poder encontrar com o Senhor e ouvir a palavra diferente dessa. A palavra que diz, vinde benditos de meu Pai. Possui por herança aquilo que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Nós te louvamos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Bom dia. Muito, muito bom dia, paz do Senhor Jesus. O arrependimento é uma decisão. Muitos dos crentes que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos, Atos 19, 18. Ninguém é mais feliz do que aquele que se arrependeu sinceramente de seus erros. O arrependimento é a decisão de se afastar de desejos egoístas e buscar a Deus. É um arrependimento sincero e genuíno que cria tristeza e nos leva a admitir o erro e a desejar agir melhor. É uma convicção interior que se expressa em atos externos. Você olha para o amor de Deus e não consegue crer que Ele amou você da maneira como amou. E essa percepção é o que motiva você a modificar a sua vida. Esta é a natureza do arrependimento. Amém. Que coisa linda, hein? É sobre isso. Vamos lá, então. Gente, Deus quebrou um protocolo. Porque não sei se você reparou, observou, que de Gênesis para lá, a partir de Gênesis, ninguém vive mais de 120 anos. Deus deu mais tempo de vida para a joiada. Ele não viveu 120 anos, ele viveu 130. Deu mais tempo de vida. E aí, o menino, quando o cara morre, ele desvia. Olha que loucura. Ah, vamos lá. Agora, Amazias tinha 25 anos, quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Jeoadã, de Jerusalém. Então, a mãe dele era judia. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Aí você repara uma coisa, que a maioria das vezes, não sempre, mas a grande maioria das vezes que a mãe é judia, o filho caminha. Não é 100%, 90%, mas a maioria das vezes que a mãe serve, que a mãe é judia, o filho é conduzido ao caminho do Senhor. Olha a importância que uma mãe tem. Né? Porque aí você vai ver, fulana, a mãe era monita. Fulana, a mãe era moabita. Aí você vai ver como é que o filho vai. Né? E aí sucedeu que, pois, sendo-lhe o reino já confirmado, matou seus servos que feriram seu pai. Quando ele confirmou o reino, ele vai e mata os traidores. Por quê, gente? Traidor não pode ficar vivo. Nessa perspectiva, né? Justiça vida por vida também, tem isso também, tá? Então, aqui não foi maldade, não foi vingança. Pode até ser que ele tenha tido esse sentimento em si. Só que pela Torá, quem mata tem que perder a sua vida.
na questão de não sendo, tá? Não sendo um acidente, tá? Um crime com dolo era punido com morte. Uma morte planejada. Agora, por exemplo, eu estou aqui e aí a pessoa vem contra mim e eu tenho que me defender. Não, ali a punição é cidade de refúgio, tá? A cidade de refúgio não era para assassinos, eram para pessoas que precisavam se defender do vingador do sangue, que tinha o direito de vingar o sangue daquela pessoa que morreu, tá? Então, pessoas que planejavam crimes, criminosas não iam para lá. Somente assassinas que tinham cometido o assassinato de forma acidental. Vamos lá. Então, aí ele vai e faz a justiça. Porém, não matou seus filhos, mas na lei está escrito no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo, não vai morrer o pai pelo pecado dos filhos. Nem os filhos morrerão por causa dos pais. Cada um vai morrer pelo seu próprio pecado. Então, Amazias ajuntou Judá, pôs o segundo e o pôs segundo as casas dos pais, dos chefes, dos milhares, chefes de centenas, e todo Judá e Benjamim, e numerou os de 20 anos. Ou seja, ele fez o censo para daí para cima, e achou deles 300 mil escolhidos, exceto, peraí um pouquinho, o que saíram, levaram lança e escudo. Aí você percebe que a partir de Davi, do censo que Davi faz, não tem mais ninguém morrendo por causa de censo, porque agora todo mundo entendeu que precisa devolver o ciclo, metade do ciclo para o santuário. Todo mundo entendeu que para ser contado precisa ter devolver a prata no templo. Também Israel tomou o soldo de 100 mil varões valentes por 100 talentos de prata, ou seja, ele tomou esses valentes, pagou por eles. Porém, um homem com salário, tá? Tipo, mercenário. A gente ouve a palavra mercenário e aí a gente sempre pensa no lado mal. Na verdade, o mercenário é um assalariado, tá? Porém, um homem de Deus veio a ele e disse: ó rei, não deixes ir contigo esses no exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Olha só. Veio dizendo para que não deixe esses homens ir com eles. Por que, que não era para ir? Alguém se arrisca? Quem que eram os filhos de Efraim? Os filhos de Efraim eram a galera lá de Israel. E o que estava acontecendo em Israel nesse tempo? Uma idolatria extrema. Uma apostasia extrema, um afastamento de Deus de forma extrema. Então, eles iam trazer as suas abominações para um acampamento quando eles fossem para a guerra, e ia fazer o quê? Ia distanciar a presença de Deus. Então, Deus usa o profeta e fala, não usa esses homens. Perde o dinheiro, mas o Senhor não é... Por quê? Porque a gente tem o costume de fazer as coisas sem consultar o Senhor. Gente, quantas vezes eu já fiz coisas sem consultar Deus? Ih, já perdi a conta. Aí, quantas vezes você quebrou a cara? Já perdi a conta. Então, porém, se você for, ó, se fores, se porém fores, faz o esforço-te para a peleja, e Deus te fará cair. Se você insistir em, olha só, se você insistir, o próprio Deus vai vir contra você e você será derrotado diante dos inimigos na peleja. Porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. Então é tua escolha. Você vai, ou você vai recuar, ou você vai à frente. Se você não quiser, se você tiver com pena do dinheiro que você perdeu, saiba que você vai perder muito mais. E aí, Amazias disse ao homem de Deus, que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas. Gente, era muito dinheiro. Um talento é de 30 a 34 quilos. Ele deu 100 talentos.
Cadê? Ele deu 100. 3.600 quilos de prata. 300, desculpa. 360, 340 quilos de prata. E aí ele falou o seguinte, e disse o homem de Deus, mas tem que te dar, o Senhor tem mais para te dar do que isso. Eu trabalhei. Eu dei meu sangue, eu levantei com enxaqueca para fazer, para trabalhar para ela, foi. Tinha dia que eu não estava levantada da cama, mas eu fiz para ela, eu trabalhei para ela. Eu dei meu sangue, eu dei minhas lágrimas. É justo? Não é. Não é justo. Mas ela não me deve mais. E aí ele fala assim, mais tem o Senhor para te dar do que isso. E aí, olha só. Então, separou Amazias as tropas que tinham vindo de Efraim, para que fossem embora para o seu lugar. Pelo que se acendeu a ira contra Judá. Eles ficaram irados contra Judá, porque não lutaram. Por quê? Gente, não era só o salário que eles iam receber, tinha os despojos também. Porque os despojos da guerra eram divididos. Então, quando Amazias impede o rei, o povo, esses homens de lutar, eles não estão só impedindo eles de lutar. Eles estão. Porque se você olhar bem, mas eles receberam, não trabalharam, saíram no lucro, não. Para eles era prejuízo. Porque eles se prepararam, já fizeram, vamos dizer assim, que eles já fizeram conta com o despojo daquela guerra. Vamos continuar aqui. E aí, deixa eu ver. Esforçou-se, pois, Amazias e conduziu o seu povo e foi-se ao Vale do Sal. Então, o Vale do Sal a gente vai entender que é ali próximo da região do Mar Morto. E feriu os filhos de Seir, 10.000. Então, os filhos de Seir eram os edomitas, tá? E também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000 e trouxeram ao cume da rocha, mais alta rocha os lançaram abaixo e todos se arrebentaram. Porém, os homens das tropas de Amazias despediram para que não fossem com ele. Cadê? A peleja. E deram sobre a cidade de Judá. Olha só. E aí, olha só, como eles não foram, o que eles fizeram? Ficaram com raiva e saquearam Judá. Entendeu? Que o problema deles não era não lutar, o problema deles era não ir para a batalha, e eles não indo para a batalha, eles não iriam ter lucro. E não tendo lucro, o que eles fizeram? Eles nos causaram prejuízo, eles nos pagaram e a gente não vai receber, então a gente vai atacar ele. E saquearam 3.000 e saquearam um grande despojo, porque o problema, a questão deles não era se eles gostavam de Judá ou não, a questão deles eram os despojos. E aí, olha só o que a gente faz quando a gente quer agir com nosso próprio braço. Ele trouxe um problema para ele, mulheres mortas, crianças mortas, dentro do seu território, enquanto eles estavam lutando para outro lugar, em outro lugar, porque eles trouxeram esse tipo de gente para dentro do seu... E aí a gente tem que tomar cuidado. Deus castiga Amazias por causa da idolatria. Sucedeu que depois que Amazias veio da matança dos edomitas, ele trouxe consigo deuses dos filhos de Seir, por seus deuses, e diante deles queimou incenso. Olha só. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que disse: por que você buscou deuses do povo, que o povo, olha só, que a seu povo não livrou das suas mãos? Sucedeu que, falando-lhe, ele respondeu: puseram-lhe por conselheiro do rei? Cala-te, por que te feriram? Então o profeta parou e disse: bem vejo eu que já Deus deliberou a destruir-te, porquanto fizeste isso e você não deu ouvido ao meu conselho. Olha só. Ele pergunta: peraí, você, quem te colocou como conselheiro do rei? Tendo tomado o conselho Amazias, rei de Judá, enviou Joás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, vejamos-nos face a face. Aí agora ele vai futucar quem está quieto. Ele vai mexer com o rei de Israel, que está lá na dele.
Porém, Joás disse ao rei de Israel. Porém, Joás, rei de Israel, esse aqui é outro Joás, tá? O outro já tinha morrido. Mandou dizer a Amazias, rei de Judá, o cardo que estava no Líbano, mandou dizer ao cedro que estava no Líbano, dá-me tua filha por mulher. Porém, os animais do campo estão no Líbano. Passaram, pisaram no cardo. Ele se desfez de Amazias. Porque, olha só, quem é você diante de mim? Eu sou o cedro do Líbano e você é um arbusto qualquer. Não tem como você querer me afrontar, porque o cedro, gente, o cedro do Líbano é o quê? É uma árvore nobre. O cardo é um mato qualquer, um arbusto qualquer. Você vai sofrer. Não vem contra mim, não, que você vai se dar mal. E aí, você diz que eu tenho ferido os edomitas e levou o seu coração para se gloriar, porque, na verdade, quem ajudou ele foi Deus. Sozinho ele não ia conseguir. Agora, fica na tua casa. Olha só, por que você se meteria no mal para cair Judá junto com você? Porém, Amazias não lhe deu ouvidos, porque isso vinha de Deus, para entregá-los nas mãos dos inimigos, porquanto eles buscaram os deuses dos edomitas. Então, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente traz para a nossa vida, para a nossa casa. Então, Joás, rei de Israel, subiu a ele e Amazias, rei de Judá, viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. Judá foi ferido diante de Israel, e foi cada um para sua casa. Joás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Joacás, em Bet-Semes, e trouxe a Jerusalém, derrubou o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta de esquina, um trecho, 400 côvados, olha só. E aí você vai ver lá atrás, que um rei, que eu não lembro qual foi, pegou os despojos que o cara tinha feito para poder construir um muro para prender eles, e construir e fortificou a cidade. Aqui ele vai e quebra a fortificação das cidades, que o outro rei construiu. Olha só, também tomou todo o ouro, a prata, os utensílios que acharam na casa de Deus, que estava com Obed-edom, da casa de Obed-edom, os tesouros da casa do rei e os reféns, e voltou para Samaria. Calma lá. Então viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Joás, filho de Jeoacás, rei de Israel, 15 anos. Aqui não vai dizer, mas lá atrás, em outra história que a gente vai ler, essa mesma história, mas vista com outros olhos, vai dizer que Deus usou um profeta que foi lá em Israel e mandou ele devolver os reféns que ele tinha mandado, que ele tinha levado. Que não era lícito ele permanecer com os irmãos judeus como escravos, tá? Então ele mandou mandar de volta. Então ele liberou os judeus para voltar. Então, viveu Amazias, filho de Joás, deixa eu ver isso aqui se eu li. Eu já li. Então, quanto mais os atos de Amazias, tanto os primeiros e os últimos, eis que porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá e Israel. E desde o tempo de Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, porém ele fugiu para Laques, mas enviaram após ele e o mataram ali. Por quê? Por causa da rebelião dele, da rebeldia dele, as pessoas foram mortas, as cidades foram saqueadas, os muros foram quebrados, pessoas foram levadas cativas, e as pessoas não conseguiram olhar isso com bons olhos. E aí, trouxeram ele sobre cavalo e sepultaram na cidade dos seus pais, no túmulo dos seus pais, na cidade de Davi. Então, vamos falar de Uzias agora. E aí, esse Uzias aqui, porque aqui já começa a época de Isaías. Se a gente fosse ler isso aqui junto, fazer uma leitura cronológica, a gente ia ler junto com Isaías, tá? Porque como é que fala? O ofício profético
de Isaías vai acontecer no reino de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Então, como é que é o nome dele? Isaías vai viver todos esses reinos. E digo ainda que pode ser que tenha vivido também no tempo de Manassés, porque a tradição judaica lá, os livros de tradição judaica, não, acho que é o Talmud, não é o Targum, nem o outro que eu esqueci o nome agora, diz que Isaías foi cerrado ao meio por Manassés. Mas não está na Bíblia, tá? Isso é um livro de tradições. Então, eu não vou te dizer com certeza, né? O pastor Luciano Subirá fala uma coisa e é verdade. O que a Bíblia não fala com clareza, a gente não pode afirmar com certeza. Mas esses 4 reis eu posso dizer. Então, esse Uzias é o mesmo que quando ele morreu, no ano que ele morreu, o Isaías é chamado, tá? Então, vamos lá. Então, o povo tomou Uzias. Em outro lugar vai dizer, gente, como é que é o nome dele? Tem outro nome para Uzias, que você vai achar em outro lugar. Mas vamos lá, depois eu vejo. Ó, Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar no lugar do seu pai, Amazias. Então, o pai dele era mau, cruel, ímpio. E esse edificou Elate. Ele construiu Elate, restituiu Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais, depois que o rei morreu. Era Uzias a idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera as Amazias, ó. Seu pai, conforme a princípio foi. Por quê? Deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, filho, ó, Zacarias, não é o profeta lá, não é o profeta menor, tá? É outro Zacarias. Nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e os dias que buscou o Senhor os fez prosperar. Deixa eu ver se esse Zacarias é o mesmo, mas eu não acredito que seja, mas pode ser que seja. Estarei enganada? Não seria a primeira vez. Porque ele falou aqui, sábio nas visões de Deus. Deixa eu só perguntar se Zacarias foi contemporâneo de Uzias. Esse Zacarias que era profeta, que ele está falando das visões, é o filho do sacerdote. E nos dias em que buscou o Senhor, fez prosperar. Porque saiu, guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate, o muro de Jabné, o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod entre os filisteus. Então, tudo isso Uzias fez. Mas vamos lá. Deus o ajudou contra os filisteus, que contra os sábios que habitavam Gur-Baal e contra os neumitas. Então, os amonitas deram presente a Uzias e seu renome foi espalhado entre as... Olha só, a partir do posicionamento de Uzias, Deus fez ele prosperar. E a partir da fama, a partir da fidelidade dele, os seus inimigos fizeram paz com ele. Aí segue-se aquilo que Salomão diz, né? Os passos de um homem bom são guiados pelo Senhor, até os seus inimigos fazem paz com ele. E foi isso que aconteceu. Então, ó, até a entrada do Egito, o renome dele foi espalhado até a entrada do Egito e fortificou altamente. Porque se fortificou altamente. Por quê? Porque ele foi fiel ao Senhor. Então, enquanto a gente tiver com esse coração em prosseguir em buscar o Senhor, a gente vai prosperar. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, e o coração dele foi só, a porta do vale dos ângulos as edificou. Também edificou torres no deserto, cavou poços, porque tinha muito gado, tanto os vales como as campinas, lavradores vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíram à guerra, em tropa segundo o número de lista feita por mão de Jeiel, chanceler. Então, gente, quando fala na Bíblia chanceler,
Esse cara era o cara segundo o rei. Ele era como José para o faraó. Tá? O chanceler ele tinha um cargo elevado, oficial debaixo das mãos de Ananias, um dos príncipes do rei. Todo o número dos chefes, dos varões valentes, eram de 2.600. Debaixo das suas ordens, havia um exército de guerreiros, 307.500 homens, que faziam guerra com força belicosa, ou seja, eles eram destinados na guerra. Eles eram valentes, eles iam mesmo, com toda a garra para poder conseguir vencer, para ajudar o rei contra os inimigos, e preparou-lhe Uzias para todo o exército, escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos até fundas para tirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiro que estivessem nas torres, nos cantos, para tirarem flechas de grandes pedras, e voou até sua fama, voou a sua fama até muito longe, porque foi que maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Então, gente, nada prova mais o coração da gente do que tudo que você fizer prosperar. Né? Vou dizer nada, ou uma das coisas que mais prova o nosso coração é tudo que você fizer, você ser bem-sucedido. E aí, vamos lá. Ajudado até que se tornou forte, Uzias é atacado de lepra. Mas, havendo-se fortificado, olha lá, exaltou-se o seu coração até se corromper. E transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso diante do altar do incenso. E aí, se você voltar lá atrás, Números, Levítico, Êxodo, você vai ver lá. Quem que pode oferecer incenso a Deus? Levitas. Mais precisamente, sacerdotes. Ou seja, você não podia ser rei e sacerdote. Ou você era rei, no caso sendo de Judá, ou você era sacerdote, no caso sendo da tribo de Levi. Não dava para ser as duas coisas. A única pessoa que teve esse ofício e tem é Jesus. E aí, o que acontece? Às vezes a gente cresce tanto, vamos dizer assim, que a gente quer fazer coisas que Deus não chamou a gente para fazer. Estava muito bom, muito bem, ele bonitinho lá, servindo a Deus. Mas não podia oferecer coisa que não era para ele. Não era... Gente, isso fugia da alçada de Uzias. Porque ele não entrou, ele invadiu. Porque ele não podia entrar. Ele não era bem-vindo. E aí, não é porque eu tenho vontade de fazer que Deus vai receber. Não é porque eu quero fazer. Ele ia agradar muito mais a Deus servindo bonitinho, como ele estava fazendo, do que indo lá oferecer coisa que não era como é que fala? Que ele não podia fazer. E ele vai, invade e oferece uma coisa que Deus não ia receber. Da alçada dele. Mas era outra palavra que eu estava pensando. Mas vamos lá. Porém, o sacerdote Azarias entrou atrás dele, com ele, 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes. Se Deus não tivesse intervido, eles iam arrancar o rei de lá à força. Olha só. E resistiram ao rei e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, só os filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque você transgrediu, e não será isso para a honra da sua parte, da parte do Senhor. Então, essa honra não é para você. Isso não te compete. Vaza. Você não tem autoridade, você tem autoridade por todo o reino, mas aqui não. Né? Não tem gente que quer ter autoridade além do que ela recebeu, ela quer fazer além do que ela recebeu. Aí ele falou: aqui não. Aqui você não manda. E aí, olha só. Então Uzias ficou indignado, se indignou e tinha incenso na mão para queimar o incenso, indignando-se, pois,
contra o sacerdote, a lepra começou a sair na testa. Na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. E aí eu pergunto assim, às vezes, a gente está oferecendo aquilo que Deus não pediu para a gente oferecer, e aí como a gente vai insistindo naquilo, a gente vai ficando leproso, porque, gente, ele ficou leproso dentro da casa de Deus, não foi fora. Mas eu quero dar para Deus, mas Deus não quer receber. Ah, mas eu acho que... Não é sobre o que você acha, não é sobre o que você quer. E aí a gente tem que entender que a soberba dele levou ele para esse lugar. E aí Deus me chama para viver uma vida e eu quero fazer diferente do que Deus me chamou, diferente do que Deus me deu. Com Deus as coisas não funcionam do meu jeito, é do jeito dele. E não adianta eu achar que ele vai receber do meu jeito, porque ele não vai. Então, o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também os sacerdotes, e esse que estava leproso na sua testa, eles apressuradamente o lançaram fora. E até ele mesmo se deu pressa de sair, visto que o Senhor o ferira. E assim ficou o leproso Uzias, até o dia da sua morte, morou leproso numa casa separada, e foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o cargo do rei. E o rei julgando o povo, enquanto mais dos atos do rei Uzias, tudo quanto os primeiros quanto os derradeiros, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. E dormiu Uzias com seus pais e sepultaram com seus pais no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram, leproso é. Então, ele não foi sepultado junto com os pais lá no sepulcro comum. Então, Jotão, seu filho, reinou seu lugar. Olha só. Então, ele ficou sendo rei ainda 2 anos, tá? Então, ele era corregente. Então, é isso que o texto está dizendo para a gente, que ele julgava, o filho mandava as causas, ele julgava a causa e voltava para ele e ele resolvia, porque ele não podia mais estar no meio do povo. E morreu leproso. E aí eu vi em algum lugar a explicação do caso da lepra aqui, mas agora não lembro. Vamos lá. Por que eles não sepultaram ele naquele lugar? E aí vamos lá. Capítulo 27. Jotão reina e vence os amonitas. E aí a gente tem que ver que aconteceu uma coisa. Invade o templo. O Jotão invadiu. Uzias invadiu o templo. O Jotão, ele não vai querer muito proximidade com o templo, não. Porque meu pai se aproximou demais, foi leproso e morreu. Então, ele vai como se cerrasse as portas do templo. Ele não vai querer muita aproximação. Então, Uzias, Jotão. Vamos lá, a gente vai acabar hoje? Jotão? Não. Então, olha só. Então, o Jotão tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe, Jerusa, filha de Zadok. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor, e ainda o povo se corrompia. O povo continuou se corrompendo, ele não destruiu os altos, ele não destruiu os altares dos Baalins. E edificou uma porta, olha só, na casa do Senhor, e edificou sobre o muro de Ofel. E edificou cidades, montanhas de Judá, edificou bosques, castelos e torres, e também guerreou contra os reis dos filhos de Amon, e prevaleceu contra eles, de modo que os filhos de Amon, naquele ano, lhe deram 100 talentos de prata, 10.000 coros de trigo, 10.000 de cevada, e lhe trouxeram os filhos de Amon também no segundo e no terceiro. Então, 3 anos, eles foram tributários. Assim fortificou Jotão tudo, porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor, seu Deus. E o resto mais dos atos de Jotão e todas as suas guerras e os seus caminhos, esse que tudo está escrito no livro da história dos reis de Judá e Israel.
Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Dormiu Jotão com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Acás, seu filho, começou a reinar. Esse cara aqui era mau. Mas vamos lá, Salmos 84, de 1 ao 5. A felicidade daquele que habita no santuário de Deus. Para o cantor Mor, sobre Gitite, salmo para os filhos de Corá. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para sua prole, junto dos teus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Provérbios também, Ju? Provérbios 21, 4 e 5. Olhar altivo, coração orgulhoso e até a lavoura dos ímpios são pecado. Os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado tão somente à pobreza. Amém. Obrigada. Gente, olha a beleza desse salmo. Fala, quão amáveis são seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece, a minha alma está anelante. Aí ele fala no versículo, no verso, não é versículo, no verso 3. Até o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho para si e para sua prole, junto dos seus altares, eu encontrei meu Senhor, Rei meu e Deus meu. Quer dizer, da mesma forma que a andorinha encontra casa para ela, um lar, uma habitação para ela, eu encontrei habitação na casa do Senhor para mim. Debaixo da tua casa, debaixo das suas asas, eu encontro refúgio, eu encontro libertação, eu encontro salvação, eu encontro socorro. Olha isso. Eu encontrei do mesmo jeito que elas encontraram refúgio, lugar para se aninhar, para se abrigar no inverno, na guerra, na adversidade, eu também encontrei os seus altares. Que coisa linda. E aí ele fala, bem-aventurados que habitam na tua casa, eles vão de te louvar continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração estão nos seus caminhos aplanados. O que é aplanar? É tirar a tortuosidade. É andar em caminho de retidão. Por quê? Porque Deus não usa caminhos escorregadios, lugares escuros, o Senhor não usa. Terceira viagem missionária de Paulo, Atos 19, do 1 ao 22. Paulo prega o evangelho em Éfeso, o tumulto é citado por Demétrio. Então, sucedeu que enquanto Paulo estava em Corinto, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos. E disse-lhes, recebestes já vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram, não, nós nem ainda sabemos que haja Espírito Santo. Ou seja, eles foram batizados nas águas, mas o derramamento de poder ainda não havia acontecido com eles, porque eles não sabiam que era. Perguntou-lhes então, eis que sois batizados, em que vocês são batizados então? E eles disseram, no batismo de João, ou seja, imersão, para confissão pública de arrependimento. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Então, a evidência de que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo é o falar em línguas, tá? É uma evidência. Tem gente que vai falar em línguas uma única vez e depois não vai falar mais. Por quê, Juliana? Não sei. E estes eram um dos 12 varões.
No entanto, na sinagoga falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando, persuadindo acerca do reino de Deus. Então, Paulo ficou 3 meses indo na sinagoga todos os sábados, porque as reuniões nas sinagogas aconteciam, e ainda acontecem, né, aos sábados, e ele ia lá e disputava, e pregava Jesus, e falava, e contestava aquilo que estava escrito acerca de, e revelava a Jesus por meio do que havia sido profetizado sobre ele. Então, tudo aquilo que Deus havia dito no Antigo Testamento acerca de Jesus, Paulo, todos os sábados na sinagoga, ele ia lá e contestava com os judeus, né, os da sinagoga lá. Então, vamos lá, deixa eu ver. Mas, como alguns deles endureceram e não obedeceram, falando mal do caminho, antes de sermos conhecidos como crentes, como cristãos, era a seita chamada O Caminho. Então, perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. O nome do homem era Tirano. Então, e durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus quanto gregos. Então, o caminho que Paulo estava seguindo, pregando o evangelho nesse local, né, para ensinar as pessoas acerca de Jesus. E ele ficou 2 anos ali trabalhando, pregando, ensinando e trazendo à luz do Antigo Testamento a sombra que era, né, tem a mão aqui, e você vai olhar aqui, você vai ver a sombra da mão. Então, tudo aquilo revelava Cristo. O sacrifício, o cordeiro, a prata, tudo aquilo ia levar Jesus. Aí vem a revelação de quem Cristo é no Novo Testamento. Então, Paulo ele vai trazer para aquele povo a revelação, principalmente para os judeus que conheciam a Torá, que Jesus era o cumprimento de todas as profecias. De sorte, olha só, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia muitas maravilhas extraordinárias. E aí vem, eles traziam lenços, aventais, e se levavam o seu grupo aos enfermos. E as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. Alguns exorcistas judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos. Então, olha só, tinham pessoas que eram exorcistas, que estavam, eles eram ambulantes, não eram cristãos, né? E aí eles vinham, invocavam o nome de Jesus sobre os espíritos malignos, dizendo, eu esconjuro por Jesus que Paulo prega. E os que faziam isso eram filhos de Seva, judeu, filho dos sacerdotes. Então, eles eram da casta sacerdotal e estavam pregando e expulsando demônios. Só que aí o que acontece? Eles não tinham autoridade. Por que a gente sabe que eles não tinham autoridade? Porque, olha só, e respondendo, porém, o espírito maligno disse, conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Então, existem pessoas que elas não existem no mundo espiritual. E aí elas querem ter autoridade, elas querem usar o nome de Jesus para expulsar os demônios. E o que aconteceu? Olha só, saltando eles, o homem que tinha o espírito maligno se assenhorou deles. E eles não puderam mais do que ele, de tal maneira que eles saíram nus e feridos e fugiram daquela casa. Eles saíram envergonhados, humilhados. Por quê? Porque eles não tinham autoridade para estar fazendo o que se propuseram a fazer. Então, como eu disse, eles estavam querendo ganhar fama em cima do evangelho, porque eles não tinham relacionamento com Jesus. Eles não conheciam a Jesus, mas eles queriam ganhar fama, autoridade, fazendo o que Deus não os confiou, porque eles não conheciam Jesus. Se eles tivessem relacionamento com Jesus, era outra coisa. Né? Eles não tinham relacionamento com Jesus. E aí ele fala, peraí,
Eu sei quem é Jesus. E eu conheço Paulo. Ou é o contrário? Mas quem são vocês? E aí, ó, tome surra. E aí, deixa eu ver. E foi isso notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E aí não tem autoridade para expulsar. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam antes artes mágicas trouxeram seus livros e queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Olha o poder do evangelho. Então, gente, o dom de revelação, o poder para expulsar demônio, a profecia, o dom de curar não é para mim aparecer. É para que aquele que é incrédulo creia. É para aquele que não conhece o Senhor Jesus queira se aproximar dele. Porque, gente, pensa aí. O que vai fazer um jovem abandonar o mundo, o pecado? Porque, querendo ou não, as drogas, o mundo, a sensação, eu estou falando da sensação, tá? O problema da droga não é na hora, é o que ela faz com você depois. É a dependência que ela causa, é a destruição da tua família. Então, o que faz um jovem, uma jovem, abandonar o mundo, as drogas, para servir a Jesus? Se ele não conhece, a princípio, é o poder. Eu falo isso porque o que me atraiu em Jesus, depois, né, lógico, eu fiquei Jesus e fui para a igreja mais tranquila, mais, vamos dizer, tradicional, e saí de lá e fui para a igreja pentecostal, onde eu não podia fazer nada, praticamente. Poder. Não foi outra coisa. Não foi namorado, porque também acontece, né? Mas no meu caso não foi. Foi o poder de Deus que eu vi lá. Foi ouvir coisas que só eu sabia. Deus usar pessoas para falar. Ver cura, ver libertação, ver milagre. Então, isso vai atrair as pessoas. Então, o poder não é para você se mostrar o grandão, o bichão, aquele que sabe. Não. É para que as pessoas creiam. Por isso que Paulo fala, quando for profetizar, quando levantar para falar em língua, que haja intérprete, porque senão fica aquele barulho, aquela confusão, e ninguém entende nada, principalmente quem não serve a Deus. Quem nunca foi na igreja, chega lá, vai ver que bagunça é aquela. E tem que ter o poder. Tem que ter. Tem que ter a manifestação da cura, do milagre. E por que não acontece mais entre nós? Deus mudou? Não. Quem mudou fui eu. Eu tenho meus protocolos. Eu não choro para não borrar minha maquiagem. Eu não choro, eu choro, tá? Os lenços fica tudo marrom. Mas o que acontece? A gente não quer se voltar para Deus, a gente quer as bênçãos, mas a gente não quer Deus. E das coisas que Paulo propôs em seu espírito em Jerusalém, passando pela Macedônia, pela Caia, dizendo, depois que houver estado ali, importa-me também ir a Roma. E enviando-o a Macedônia, 2 daqueles homens o serviam, Timóteo e Erasto, e ficou ele por ali algum tempo na Ásia.